Olá, bem-vindo a mais um vídeo onde nós vamos pensar num assunto muito especial, bastante diferente, pouco conhecido. Será que você é psicofóbico? Será que eu sou? O que é isso? Hoje eu trouxe uma pessoa muito especial, uma amiga querida, que vocês vão adorar a conversa. Vamos comigo para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Amiga querida, que é Caroline Pereira Marques, querida psicóloga, que foi do Paulo de Tarso muitos anos, a gente se conheceu aqui em Brasília, e hoje Caroline frequenta a Fundação Caminho, Verdade e Vida em Belo Horizonte. Ela é psicóloga e tem e-mail na Universidade de Sussex. Ela também é especialista em abordagem interdisciplinar em síndrome de Down. Por isso, então, eu convidei para que ela viesse aqui conversar com a gente sobre esse assunto, já que psicofobia é algo tão pouco conhecido, né, Carol? O que você tem para falar com a gente sobre esse tema? Então, Verônica, é pouco conhecido mesmo, e a gente geralmente não sabe muito lidar com o diferente. Todo mundo que é diferente da gente, a gente às vezes tem um estranhamento. Importante da gente lembrar, Verônica, é que a gente às vezes se preocupa com a deficiência, mas a gente às vezes se esquece daquela pessoa que a vida inteira teve uma série de potencialidades e que de repente, pela idade, começa a perder, né, a parte cognitiva, os filtros sociais. Então eu acho que a gente muitas vezes tem dificuldade de lidar com as próprias pessoas da nossa família quando estão envelhecendo, né? Então a gente às vezes passa a não saber lidar, né, também com essa situação nova. E eu acho que a gente precisa se preparar para isso, né? Como será, né? Com tantos relatos de idosos que têm reclamado, né, do trato dos filhos. Então, assim, da própria situação social hoje, o uso da internet e a dependência absoluta da informática para uma série de ações mínimas, né, fazer um pagamento bancário, fazer uma inscrição em alguma coisa, requerer um documento, eles vão perdendo muita autonomia com essa informatização tão alta. Para eles isso está sendo uma perda real. E muitas vezes não são compreendidos nas suas necessidades. Então acho que falta essa humanização também, de uma letra adequada para eles lerem, de um semáforo que permita que eles caminhem num ritmo que eles precisam caminhar, né? Então a gente precisa se lembrar disso também, né? Como será que essas pessoas estão se sentindo? E aí eu queria contar para vocês que eu sou mãe da Melissa. E a Melissa é uma linda menina de 9 anos que teve diagnóstico na hora do parto, que veio com síndrome de Down. Então, eu tive que me integrar nessa realidade que muitos de nós não conhecíamos antes, com essa profundidade, muitos de nós na sociedade não conhecemos ainda. E aí, essa jornada abriu muitas portas na minha vida. Melissa, Carol, desculpa fazer aqui uma interrupção, mas é uma querida, né? Que menina gostosa, que menina linda, espertíssima, aquela criança boa da gente conversar, né? E isso mostrando então para a gente que a psicofobia, que é esse preconceito, né, com as pessoas que têm algum tipo de transtorno mental e que acaba, inclusive, a discussão que a gente vai trazer hoje não é exatamente sobre transtorno mental, né? Apesar da psicofobia ser, né, voltada ao transtorno mental, mas, Carol, vamos falar sobre todos que são diferentes, né? Sim, eu estava até comentando com você aqui antes da gravação, de amiguinhos, às vezes, que as crianças têm, que utilizam cadeira de roda, às vezes uma prótese, toda a diferença, né? A gente assusta, a gente não convive bem. Então, eu acho que uma coisa importante de se falar é que eu sempre quis muito ser mãe. Então, eu acho que isso é uma coisa que me ajudou muito a ser mãe dela. Porque a Melissa, eu estava grávida de talvez uns 2 meses e meio, eu não me lembro exatamente a data. Mas uma manhã veio no meu ouvido e ela sussurrou no meu ouvido: mamãe, é a Melissa. Eu não tinha feito ainda exames para saber sexo nem nada. E eu então, ok, nunca mais eu questionei.
o nome seria esse. E realmente, depois o ultrassom confirmou que seria uma menina. Então, quando Melissa chegou, eu já sabia que ela era um espírito que se colocava nas coisas. O Dr. Fritz, que é um amigo espiritual muito grande, que me deu suporte em muitos momentos difíceis da minha vida, e ele falava muito dessa coisa dos brinquedos pela casa. Depois, como um tempo, eu fui entender que era essa estimulação, que hoje eu tenho uma clínica de estimulação em casa. Eu realmente tenho muitos materiais de tipos diversos que eu usei na estimulação dela desde os 10 dias até agora, com 9 anos e meio. Como que foi viver isso no início? Foi difícil, sim, no sentido não de ser mãe de uma menina com síndrome de Down, mas de ser mãe com tanta opinião, com tanta informação desencontrada e com tanta falta de suporte humanitário. Então, eu sentia na equipe um medo de me contar as coisas. Eu sentia na equipe uma dificuldade para esclarecer. Então, durante esses dias de maternidade, foi muito angustiante para mim, porque eu estava tão feliz de ser mãe, eu sabia que eu tinha desafios, mas eu estava mais feliz em ser mãe do que preocupada com as questões dela. Mas o que me preocupava era a falta de informações. Ninguém me informava as coisas. Ninguém me dizia sobre a amamentação, ninguém me dizia sobre a dificuldade de deglutição, ninguém me dizia sobre a questão cardíaca dela, que dificultava a sucção dela. Ela foi perdendo peso, muitas coisas aconteceram pela falta de um suporte de informações. Quando a gente vai falar da questão da psicofobia, eu vivi isso por parte da equipe médica, que não sabia lidar com o caso e me explicar. Eu vivi isso por parte de várias outras pessoas que tinham receio de tocar no assunto. Tinha uma dificuldade de como abordar as pessoas, porque assim, as pessoas muitas vezes ficam com aquele receio assim, se eu chegar e falar, a pessoa pode achar que eu estou invadindo, mas se eu não falar, pode parecer que eu não quero um contato. Então, eu percebo. Então, hoje eu já sei, assim, como que quebra esse gelo. Geralmente, famílias que têm essa vivência do autismo, de outro qualquer, né? Assim, a gente tem uma forma de linguagem interna mais fácil, porque a gente já sabe mais ou menos, então a gente já age com naturalidade. E, na verdade, o que é a dica? É agir normalmente. Oi, tudo bem? Ah, olha como você chama. É uma conversa que qualquer pessoa estabelece com qualquer pessoa. É um contato humano. E muitas vezes eu senti essa dificuldade nas pessoas, de me conduzir de uma forma humana, né, no relacionamento, e de conduzi-la dessa maneira também. Porque a ignorância, a gente imagina, se a equipe médica às vezes fica com receio de como conduzir a conversa, do que falar, de como abordar isso com a mãe, a gente tem algumas colocações de mães que falam, inclusive, de outras mães que têm medo de seus filhos pegarem, né, alguma coisa. Então, não deixam a criança brincar com uma criança que é autista, para não pegar, não deixa chegar perto de uma criança com Down. Existe muita ignorância. Riqueza, né? As mães não fazem ideia do que elas estão privando seus filhos. Então, eu queria que você comentasse um pouco isso para aqueles que estão nos ouvindo e que não conhecem, né? Que podem deixar os seus filhos e devem, e como isso, se na sua opinião, o que há de bom, tanto para a criança que tem síndrome de Down, autismo ou qualquer outra dificuldade, e o que tem de bom para a criança que está tendo esse convívio, né? A socialização com crianças que têm algo em comum ao que ela tem. Eu percebo que muito disso é como os pais direcionam as crianças. Mas eu mantive a minha vida social do jeito que eu consegui nesse momento, e ela sempre foi comigo em tudo que eu fazia. Então, Melissa faz teatro na nossa casa espírita, Melissa me acompanha no coral, Melissa sabe as músicas de cor, ela é uma menina muito afetiva. E aí, o que acontece? Quando as crianças vão entendendo
a situação, as crianças, muitas são solidárias, muito solidárias. E elas, às vezes, então, vêm a mim, olha, tia, tá precisando isso, resolver, porque a Melissa tá fazendo isso, tá fazendo assado. Ou, às vezes, elas ajudam. Então, assim, eu vou te falar assim, na minha vida, eu tive mais acolhimento do que dificuldades de recebimento dela. A sociedade, eu acho, está melhorando muito. As pessoas estão mais atentas a uma série de coisas. Eu acho que esses temas têm sido conversados. Acho que as crianças... A minha filha estuda em escola regular, escola puxada, e eu acho isso importante, porque ela tem os amigos lá, tem amigos muito sólidos, assim, que ela gosta de brincar e tal. Mas eu vejo uma dificuldade de interação em algumas coisas. Ela tem uma limitação motora. E essa limitação motora limita nas brincadeiras. Então, isso eu acho uma parte real, que eu tento ir suprir de alguma maneira com os esportes, né, ela vai melhorando cada vez mais, mas ainda eu vejo eu acho que essa é uma dificuldade que às vezes a criança quer brincar de pique, ela geralmente é o café com leite. Muitas coisas ela já sabe verbalizar, então ela fala, eu tenho dificuldade para isso. Mãe, por que os meus colegas fazem isso e eu não faço? Mãe, aquela criança tem o olho puxadinho igual a mim, né? Tem, minha filha. Então tá. Estou me lembrando assim de uma amiga dela que sempre lembra quando alguém fala alguma coisa e ela fala, mas a Melissa é ótima no inglês. E a Melissa cantou em inglês muito cedo. Ela tem os pontos positivos e se a gente focar neles, fica mais fácil, né, de lidar. Não houveram momentos que eu tive que posicionar com algumas crianças, tiveram momentos que eu tive que dar respostas difíceis na frente dela. E minha filha trouxe para mim um aprendizado de vida muito grande. É muito interessante, porque Deus criou aqui a nossa estrutura planetária com cada um com habilidades para um lado, cada um com possibilidades de crescimento mais para, né? Um é mais para humanas, outro mais para exatas, e sempre para cada um poder puxar o outro, né? Sim. E isso é que enriquece a nossa vida. Então, eu acho que quando a gente assume uma postura cristã, uma postura ética, uma postura humanitária, que a gente tem um olhar melhor para o próximo, a gente começa a entender cada diferença como uma coisa boa para nós. Então, a gente aprende muito, né? A gente se enriquece muito com a vivência. As minhas filhas, quando elas eram pequenas, elas estudaram numa escola extremamente inclusiva e é um ganho genial você ver como a criança ela cresce muito mais solidária, melhora a proatividade das nossas crianças, porque elas estão atentas às outras para poder ajudar. E sem quando dúvida. Você vê, no fundo, é a outra que está ajudando. Então, às vezes parece, né, que ela tem uma dificuldade motora, e quando você vai ver, no fundo, é a que tem a dificuldade motora que está ajudando, né, que está fazendo com que as crianças sejam mais criativas para fazer uma brincadeira que inclua todos. Né? Então, isso é um grande desafio que a escola das minhas meninas, por exemplo, propunha. Então, fica aí, né, uma dica para todos que têm filhos, para auxiliar seu filho a descobrir isso e a se tornar mais criativo, porque isso certamente vai fazer diferença para ele depois no mercado de trabalho, na faculdade. Aquilo que você está com medo, está achando que vai ser algo que vai atrapalhar, vai diminuir o rendimento da turma. Não vai diminuir, não, vai melhorar muito o rendimento da turma, né, cara? Eu tentei muitas escolas, esse também eu acho que isso é um ponto importante. Tem mães que vão a 14 escolas para conseguir uma vaga. E quando eu cheguei lá, tinha um coleguinha que tinha sido colega dela há 2 anos atrás, e ele falou, você quer que eu leve ela, né? Sabe, para mim aquilo foi um alento, porque eu vi a diferença de uma criança cristã. Porque aquele menino tem uma família que está conduzindo ele tão bem. É interessante que a gente tem muito para aprender, e muito para aprender com alguém que nos trouxe esses conhecimentos há mais de 2000 anos. Então, nós temos já Jesus mostrando para a gente que o caminho da salvação não é a matemática, química e a física. O caminho da salvação é quando Cristo nos conta a parábola do bom samaritano,
que nos mostra que não é a religião A, B ou C que irão trazer a salvação, que não são os estudos acadêmicos, né? Não são os doutores da lei, mas o auxílio ao próximo. E não é aquele auxílio ao próximo superficial, né? É aquele auxílio ao próximo que vai lá com as próprias mãos e com as suas mãos de samaritano, que era mal visto pela sociedade, limpa os ferimentos, cuida com carinho. Então, o caminho da salvação não está nas nossas palavras vazias. Nós nos conscientizarmos disso nas nossas ações diárias, Sim. Nós precisamos nos tornar mais solidários. Se a gente quiser a essência para resolver tudo isso, eu faça ao outro o que gostaria que o outro lhe fizesse, né? Se nós conseguirmos ser cristãos na essência do que Jesus ensinou, a gente consegue minimizar, né, todas essas dificuldades, porque a gente vai tentar se colocar na dificuldade do outro e a gente vai tentar minimizar, né, essa dificuldade do outro em atingir tudo que ele precisa. Carol, eu queria te dar os parabéns pela sua... Primeiro, assim, pela sua dedicação com a Mel, tendo feito uma especialização para entender melhor a Mel. Gente, muito obrigada por escutar, né, tudo isso. Eu procurei ser o mais transparente possível e espero que seja útil para vocês. Fiquem com Deus. Com certeza, com certeza. Obrigada. Até a próxima semana, pessoal. Um beijo grande para todos, muita paz, que Jesus esteja em todos os lares sempre.